Oi, Mari. Calma aí que eu tô aproveitando pra arrumar os cabelos. Olá, tudo bom? Oi, Mari maravilhosa. Peraí. Deixa eu Vendo. Pronto. Sim, agora sim. tá me vendo? Então tá bom. Deixa eu só aumentar aqui. Olha, invariavelmente a nossa live pode ser interrompida por crianças, né? Porque eu tô com os meus dois filhos estão aqui. Invariavelmente pode ser interrompida por crianças, mas nada que a gente não contorne. Não, a gente ama crianças. Relaxa. Mari, se você quiser, pode mandar a live aí para algumas pessoas que estavam esperando, que fizeram perguntas, né? Bom, eu vou começar. É, eu, Se tá, você manda pode aí para começar. algumas pessoas. Eu preciso avisar que eu sou muito ruim em tecnologia, assim, essas coisas de, né? Sou muito ruim. Então, invariavelmente, eu posso que tá apertando um botão errado, tá? Mas vai dar tudo certo, tenho fé. Não, vai Tenho sim. fé que vai dar certo. Vai dar tudo certo, sim. Se você quiser, é só você apertar embaixo, tem uma Ah, setinha. achei. Isso. Aí na Achei. A hora setinha que você aperta e aí você consegue mandar para algumas pessoas e aí você vai no concluir, entendeu? Eu vou mandar aqui para algumas pessoas. olha lá, menina, olha só isso aqui. Tem limite? Sinceramente, eu não sei, Mari. Eu acho que não. Não sei. Eu mandei para algumas porque eu sempre mando assim só para ajudar na divulgação, né? Mas é porque também é à Pronto, tarde, né? mandei. Então tem o rolê do home office e tal. Eu faço de sábado, normalmente, não faço de sexta. Faço de sábado, que aí É, não, sábado tem o meu uma... povo, meu povo vai roletar o trabalho para assistir live mesmo, é isso. É isso aí. Bom, vou fazer o seguinte, vou me apresentar. Mas também tem uma coisa, a gente vai deixar, além de deixar disponível, depois com a sua autorização, obviamente, eu publico no YouTube. Aí eu Já está ponho, autorizado. eu faço uma outra postagem e tal e publico. Então, quem não conseguir ver agora, vê depois, não é um problema, tá bom? Eu vou me apresentar, depois eu passo para você se apresentar, tá bom? Bom, eu sou Mariana Luz, sou psicóloga, sou consultora em palestrante em questões de saúde mental, questões raciais e de gênero. E é sempre um prazer estar aqui com vocês numa nova live. Hoje a nossa convidada maravilhosa, que a gente estava muito ansiosa, é a Mariana Janeiro, uma diva. Eu vou deixar ela se apresentar, porque diva se apresenta, então, né? Quem sou eu para apresentar a Mariana Janeiro? Vocês vão entender por quê. Quando ela falar o currículo dela, então, Mari, se apresenta. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariana Janeiro, eu sou filósofa, escritora, ativista e articuladora política. Eu estou como secretária nacional de mobilização do Partido dos Trabalhadores. Eu também estou como deputada federal suplente no Congresso Nacional, pelo pleito de 2018. Atualmente eu estou pré-candidata em Jundiaí. E a minha xará, a Mariana, achou pertinente que eu viesse falar com vocês sobre a intersecção de gênero, política, junto com a pandemia do coronavírus, justamente no dia de hoje, em que o nosso segundo ministro da Saúde, Nelson Tais, pediu para sair, pediu arrego. Então, assim, eu tô aqui porque compromisso é compromisso. Da outra vez eu desmarquei porque eu tive uma crise muito forte de enxaqueca. Eu sofro de enxaqueca, então eu tive uma crise muito forte. Mas hoje, compromisso é compromisso, estou aqui. Minha assessoria está assistindo o futuro discurso do já ex-ministro, né? Mas hoje é um dia simbólico para a gente falar dessa intersecção, dessa coisa louca. Eu também sou mãe de dois meninos. Eu sou mãe do Gael e do Raul, que estão em casa e que
podem aparecer em algum momento. Vai ser um prazer se eles aparecerem. A gente adora crianças aqui. Então é isso. Mas, Eu passei os que eu recebi para minha xará, para Mari, e aí eu vou deixar que você conduza a conversa, tá bom? tá Olha, ótimo. olha a Ana Marciano aqui. Oi, querida. Entrou o Murilo também, entrou o Just. Massa, muito bem, vamos lá. Vamos lá. Mas, seguinte, bom, a gente não tem. Eu ia deixar para o final, mas você já trouxe, então acho que a gente já pode começar nisso. Que eu queria ouvir, assim, o debate com essas intersecções que você falou. Quem é esse? Não, qual deles? Porque são dois. Esse é o mais novo, esse é o Raul. Oi, Raul, tudo bem? Gracinha. Então, Mari, a gente vai fazer essa intersecção aqui, né, de política, gênero e mulheres, mas não tem como assim, né? Quando o ministro pede demissão, bom, o Brasil, ele é o único país em que dois ministros pediram demissão no meio de uma pandemia, o único país do mundo, isso já fala muito sobre nós, sobre a nossa política. Eu queria já trazer para esse lugar que você falasse um pouco qual que deve ser a repercussão e como que isso interfere no enfrentamento, né, do combate ao coronavírus que a gente está passando, e por que essa instabilidade, né, nesse cargo que é tão imprescindível nesse momento de crise. Bom, a instabilidade do cargo se deve ao autoritarismo do presidente, né? Ontem, na CNN, o comentarista, que eu não vou lembrar o nome, deixou muito claro. Em todos os países, os presidentes se submetem às pesquisas científicas trazidas pelos seus ministros de saúde. E no Brasil é o único país no mundo que isso é o contrário. Que são os ministros de saúde que têm que se submeter ao presidente. Um autoritarismo burro, raso, clássico do bolsonarismo. Bom, a repercussão para fora do Brasil é a pior possível, né? Há uns 15, 20 dias atrás, eu apresentei um artigo relato, né, para a Conferência Interamericana de Assistência Social, onde eu digo sobre como a pandemia do coronavírus agudiza e aprofunda a feminilização da pobreza. E como é difícil, né? Especialmente para as Sim. mulheres enfrentarem isso. E o artigo foi recebido com espanto. A época, assim, parece milênio passado, né? A época que eu escrevi o artigo, Mandetta ainda era ministro. 2 dias depois que eu submeti o artigo, Mandetta caiu. E aí eu tentei fazer uma emenda no texto, né? Para dizer que o Mandetta tinha caído, e óbvio que não tinha mais como. E aí, na apresentação, como eu não pude apresentar, porque foi no México, né? Na apresentação, a oradora falou que o ministro havia caído e a galera ficou em espanto, falou, como que o ministro da saúde não é mais ministro da saúde? Aí eu tive que me justificar, falei, pois é isso que acontece no Brasil. Então, assim, para fora é a pior imagem possível. O Brasil já vai se deslocando para ser o epicentro da pandemia global. Temos mais de 14 mil mortos, numa escalada que foi muito mais rápida do que a gente previa. E a gente tem um povo que ainda não está acreditando. Quando morriam 800 pessoas na Itália, era muito grave, porque o europeu é muito bonito para morrer. Só que quando isso acontece em Natal, não causa absoluto espanto. Quando isso acontece no Brasil, não causa absoluto espanto. Então, eu tenho duas hipóteses. Ou o brasileiro está achando que realmente é mentira, ou o brasileiro não se importa com o brasileiro. Que tanto Sim. faz. Tem muita gente mesmo no Brasil, a gente vai aumentar a renda per capita matando gente, né? A gente vai fazer a conta da maneira mais fácil. Então, eu trabalho nessas duas hipóteses, né? Mas é isso, a gente está numa crescente de mortes que é grave. Nós vamos chegar, daqui dentro de alguns dias, no número de 1.000 mortes por dia. É grave, é muita gente morrendo por dia, e o brasileiro não se dá conta. Eu moro de frente para um bar. O bar está aberto. Está aberto com uma cancela na frente. Como se isso impedisse das pessoas pularem a cancela e entrarem no bar. Então, né, as pessoas não estão usando máscara, as pessoas, enfim, né? E tudo isso está acontecendo porque o líder, aspas, o líder máximo da nossa nação desdenha em absoluto da doença, desdenha em absoluto de medidas da OMS. O primeiro pronunciamento do Bolsonaro foi um desastre.
Foi um desastre. Chamando aí, foi, né, que ficou clássica, a gripezinha, o histórico de atleta e reforçando uma fake news ou uma meia-verdade sobre o diretor-geral da OMS. Isso é muito grave. O Raul quer falar mais que eu. Não tem Então, problema, assim, Ruana, a a gente está imagem dessa servindo. fora é muito difícil. A gente já tem uma imagem de um povo primata, de um povo de terceiro mundo, de uns latinos sujos, que é essa imagem que o Brasil tem para fora. Tá muito pior. Raul, Mari, pensando um pouco no que você trouxe, assim, esses dados de realidade, eu ouvi um podcast e tenho lido bastante sobre essa questão de politizar a pandemia, né? Algumas pessoas dizem, não, não é momento de politizar, ou é momento de politizar. A gente sabe que a política perpassa tudo, Mari, fica tranquila, tranquila. Todo mundo tá em home office com o filho, a gente sabe como então é. como é que Deixa ele eu tá vivo? tranquilo. Tá? Então, assim, a gente sabe que é importante politizar, né? Política perpassa por quem nós somos, é quase faz parte aí da nossa existência. Somos cidadãos, temos que politizar tudo isso sempre, né? E aí eu tava vendo que numa matéria que uma em cada 4 enfermeiras, uma em cada 4 pessoas da limpeza, uma em cada 4 assistentes sociais são mulheres, né? E as mulheres são as que mais morrem em momentos de epidemias e pandemias, né? Tem um estudo de uma antropóloga que ela olhou para a pandemia para pandemia não, desculpa, para a epidemia da, gente, sumiu agora no Congo. SARS? Não, para a epidemia no continente africano, que eu vou lembrar o nome daqui a Ebola? pouco. Oi? Ebola, obrigada. Ebola? Ebola. E aí ela estudou e ela viu que as mulheres morriam mais porque as mulheres estão nessa posição de cuidado sempre. Se elas não são as enfermeiras, as assistentes sociais, médico não, né? Porque a relação do médico com o paciente é uma outra relação, então a maior parte são homens. Mas nessas estruturas de cuidado, né? Sejam de domésticas ou de limpeza ou de quem vai cuidar da pessoa que está doente em casa, sempre as mulheres elas morrem mais. E aí eu queria que a gente entrasse um pouco nisso e você falasse o que significa para o Brasil, sendo que aqui a maior parte da população ela é composta por mulheres, né? E aí, como você está explicando, existe aí toda uma estrutura de governo que nós, e quando eu digo nós, a sociedade brasileira, né? Não que necessariamente você votou em A, B ou C, mas a sociedade brasileira elegeu esse governo e esse governo está fazendo esse tipo de trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouco qual que é o impacto na vida das mulheres nesse sentido. O governo não faz trabalho nenhum, né? O governo ele faz um desserviço e é uma inação de coisa que é absurdo. Bom, na linha de frente do combate à pandemia estão as mulheres, né? E quando a gente fala de feminilização da pobreza, a gente está falando das mulheres que estão nos serviços mais vulneráveis. E agora, na pandemia, serviço vulnerável inclui cuidados de saúde, né? E incluem esses trabalhos de caixa, de mercado, etc. Né? O Cuidados serviço com a beleza, essencial. cuidados estéticos, enfim. Então, as mulheres estão na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus, por isso que as mulheres morrem mais. E não são só apenas as mulheres que trabalham nos hospitais como enfermeiras ou dentro do operacional, cozinha, limpeza, etc. e tal. São também as mulheres que ficam em casa cuidando de pessoas supostamente adoecidas. Porque quando falta um leito de hospital, quando a política pública não chega onde deveria chegar, não chega até o hospital, é uma mulher que para de trabalhar para ficar cuidando da pessoa doente dentro de casa. Uhum. É isso. Quando falta política pública, a mulher é a primeira atingida, política pública de saúde, né? Vamos colocar assim, é a primeira atingida porque é onde o patriarcado decidiu que reside os cuidados com toda a nação humana. Sim. Então, é isso. Então, tem uma pessoa adoecida na sua casa, são as mulheres que vão cuidar. E assim, eu poderia entrar aqui na questão do trabalho doméstico não remunerado, que é uma grande parte dos meus estudos, né? Mas a gente vai ficar aqui 2 horas falando sobre isso e eu acho que não vai dar tempo de falar sobre isso. Mas muito provavelmente vou ter uma live com outra pessoa para falar sobre isso, a gente está conversando. Mas enfim, e é isso, porque
mas só um grande parênteses, né? Se a gente fosse falar de PIB, se a gente colocasse as mulheres que trabalham com cuidados domésticos não remunerados, o PIB dos países subiria muito, porque o nosso trabalho é intenso e muito desvalorizado. Mas voltando à questão do combate à pandemia, as mulheres são as principais afetadas porque estão na linha de frente, né? Porque são mais propensas a se infectarem porque se expõem mais aos perigos da pandemia. Somado a isso, ainda não tem dado suficiente, mas serão as principais atingidas pela fome, porque não tem trabalho, não conseguem buscar trabalho, não conseguem fazer a renda com o trabalho que tinham anteriormente, porque está tudo fechado, não pode sair às ruas, etc. E o governo não faz o seu papel no assistencialismo, na ajuda a essas mulheres, a essas famílias, não consegue pagar, porque não quer, os 600 ou os 1.200 reais a que essas mulheres chefes de família têm direito. Quando o governo instaura que para receber você precisa de um celular que comporte um aplicativo, ele já tira grande parte da população. Né? A gente está falando de mais de 20% de população que não tem acesso à internet. Sim. E essas pessoas que não têm acesso à internet, muito provavelmente são as pessoas que mais precisam receber esse auxílio emergencial. Que se não fosse a bancada de oposição, seria de 200 reais. 200 reais. E mais, seriam 3 parcelas a serem pagas, né, desse auxílio emergencial. O governo pagou a primeira e disse que não tem previsão de pagar a segunda e a terceira parcela. Por quê? O governo não conhece o povo brasileiro. Ficou surpreso com a quantidade de pessoas que entraram em contato para receber esse auxílio e não tem dinheiro para pagar. Na crise do petróleo, 2 meses atrás, Guedes gastou grande parte da reserva de dinheiro que tinha no Brasil, deixado por Lula e Dilma, gastou milhões de dólares para tentar conter a subida do dólar, não conseguiu. O dólar vai bater 6 reais na próxima semana, 6 reais na próxima semana. Ele gastou parte das nossas reservas e agora diz que não tem dinheiro para pagar esse auxílio emergencial para as pessoas que estão passando literalmente fome. Mas dinheiro para banco não faltou. Então, assim, a gente tem um governo que trabalha, é um governo antipovo, né, por essência, ultraliberal, que simplesmente não se importa, como o Bolsonaro bem disse. Vão morrer umas pessoas aí? Vão, lamento, não posso fazer nada. Então, e esse povo que vai morrer é um povo majoritariamente feminino e preto. Sim, sim. Com os recortes que sempre são importantes. Mari, você está falando sobre um problema político, né? Da política brasileira, de ação, né? De tomada de decisão, de escolhas que são muito estratégicas para que as pessoas que mais necessitam sejam atendidas. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre políticas públicas, né? Quando a gente pensa em todos esses dados que a gente está trazendo aqui, né? Quem mais precisa do acesso, quem não vai ter, porque eu vou lá e não democratizo, porque eu coloco... Acabei de falar sobre isso, tive uma reunião de pensando a educação, né? Como é que a gente vai democratizar a educação e esse ensino, que vai ficar mais sucateado ainda se eu mantiver tudo online, porque não são todas as pessoas. Tem gente que não tem luz no Brasil. A gente acha que a gente está falando de Sudeste. O Brasil não é o Sudeste, né? E seria muito... Eu não sei nem qual palavra usar, se eu depois ser educada, mas vou dizer que seria muita inocência. Pronto. Vou ser bem educadinha na nossa live. Seria muita inocência da nossa parte, né? Achar que se eu colocar tudo online, vai resolver, né? Então, pensando em políticas públicas, eu queria que você falasse um pouco qual é a tua posição, a tua opinião e sugestões, inclusive, de políticas públicas que fossem mais efetivas para esse momento que a gente está vivendo, porque as pessoas têm falado de pós-pandemia. Eu sou psicóloga, né? E aí eu falo, inclusive para os meus pacientes, porque eu sou psicóloga clínica. Gente, não tem pós-pandemia. Tem esse mundo novo agora, que tem uma doença que está matando um monte de gente, que o contágio é alto e que o Brasil não está usando o tempo, não usou o tempo, né? E não está utilizando as melhores estratégias para lidar.
o que vai acontecer a partir disso é, obviamente, tem previsões, tem alguns estudos, mas fato é que a gente não sabe. A gente espera muita pobreza, a gente espera uma série de questões de vulnerabilidades que já são históricas no Brasil, mas não dá para a gente pensar que um dia que acabar a quarentena vai todo mundo sair na rua e se abraçar. Porque não tem Jamais, vacina. gente, jamais, jamais. Não surta. Não tem vacina, Olha, não tem tratamento, né? Então, assim, não vai é, acontecer. Então, as pessoas eu precisam poderia pensar como é falar que vão dar conta de viver nesse mundo, né? E eu Eu queria que você poderia falasse falar um uma pouco. série de coisas para você, mas assim, tudo que eu falasse, que eu pensei em falar, é o famoso agora Inês é morta, né? O Brasil não investe em tecnologia de ciência, o Brasil não investe em educação de ponta, o Brasil não investe em pesquisa de ponta, nosso ministro da Educação é Weintraub, sem condição alguma de fazer coisa alguma nesse sentido. Então, assim, Inês é morta, né? Para o novo normal, esse slogan, para o novo normal, que está muito distante da nossa realidade. A gente precisa botar na cabeça que o Brasil vai demorar muito para sair dessa situação de pandemia. Muito. Porque a gente não começou a quarentena, a gente não começou o isolamento social, muita água vai passar debaixo da ponte, a gente vai enterrar muita gente ainda até entender isso. Mas para um novo normal, né, no futuro que nós não sabemos quando será, a primeira coisa que tem que acontecer é fora Bolsonaro. Ponto. Nada vai acontecer se Bolsonaro continuar na presidência da República do Brasil. Por isso, a primeira coisa que precisa acontecer é Bolsonaro para fora. A segunda coisa que precisa acontecer é a cassação da chapa do Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito por fraude, disparo indevido e ilegal de mensagem via WhatsApp, pago por Caixa 2. Bolsonaro e a sua chapa precisam cair, senão o Brasil não vai avançar, né? Então a gente fala, né? É você fica, Bolsonaro sai. É isso que tem que acontecer. Bolsonaro e a chapa. Para além disso, a gente precisa ter um censo nesse país. Bolsonaro adiou a pesquisa do IBGE para não sei quando, né? A gente precisa de um censo, a gente precisa saber a dimensão do estrago da pandemia no Brasil. Porque, assim, a política trabalha com dados, assim como ciência. Se a gente não sabe mensurar o tamanho do estrago, do rombo, maior ainda, que essa pandemia causou, a gente não vai ter como saber nada. Mas bom, deixa eu aqui só eu te vou adiantar uma interromper. coisa. Deixa eu só te interromper. Dá para a gente fazer isso durante a pandemia? Como que a gente. É possível o IBGE, por exemplo, vamos supor num cenário ideal, isso aqui não é o cenário ideal, mas num cenário ideal que o Bolsonaro dissesse: ah, tá bom, vamos liberar o IBGE fazer esse estudo agora. A gente conseguiria fazer isso em meio à pandemia? Dá para ter uma noção através dos indicativos da Fiocruz, através dos dados do DataSUS, etc e tal. Mas assim, para conhecer, para saber a cor do barro, tem que pisar na lama, né? Tem que ir a campo. Então, e fica dificultado. Nessa situação fica dificultado. Mas dá para ter uma mínima noção. Para além disso, agora sim, falando do meu lugar de pessoa política, a gente teve uma reunião da Executiva Nacional do PT agora há pouco, e nós iremos apresentar um plano, de fato, de saída da crise. Porque agora o que a gente vai disputar é a saída dessa crise. Bolsonaro e seu governo não têm condição de apresentar uma saída política de fato para nada. Então, o papel que cabe à esquerda, principalmente ao PT, que governou esse país durante 4 mandatos, 3,5, né? Fora o golpe, é que a gente apresente saídas concretas, um plano de saídas concretas para o povo e um plano de saídas concretas para a crise política que está aguda e que está profunda. E a gente só consegue fazer isso, aí eu digo a esquerda política e a esquerda movimentos sociais, se a gente aprofundar essas fissuras que estão abertas, né? A classe dominante está fissurada, as elites estão fissuradas, o centrão está fissurado. E assim, a gente não pode esperar que o centrão ninguém pode ficar surpreso com o Centrão, porque até sexta-feira, antes do golpe da Dilma, o Centrão estava conosco. Depois eles votaram como votaram. É o Centrão sendo Centrão. Então, de proposição de política pública agora, é muito prematuro eu falar qualquer coisa. É muito assim, porque eu não tenho dimensão do que está acontecendo, mas assim, eu tenho plena convicção e provas do jeito que está, não dá, é impossível que a gente continue do jeito que está.
E assim, se o Brasil conhecesse o Brasil, se o governo Bolsonaro tivesse interesse de conhecer o Brasil para quem ele deveria governar, saberia que o número que eles chutaram, que foi um chute, o número que eles chutaram de pessoas que iriam procurar o auxílio emergencial é deveras maior. Sim. Deveras maior. Deveras maior. Uhum. Então, assim, propor uma política pública agora, assim, é muito complicado, é prematuro, é arriscado e eu não serei negligente nesse ponto. Ótimo. É Mas ótimo. para depois da pandemia, a primeira coisa que tem que acontecer agora. É o fora Bolsonaro. Tá. Mari, eu sei que a gente tem que finalizar, porque eu me comprometi com você a fazer uma live mais curta por conta da tua agenda. Pode continuar. O Taj já tá falando, gente. Ótimo. Então, vou te fazer mais umas 2 ou 3 perguntas só, mas não vou te segurar muito. Eu entendo sua agenda. Vim pra luz. Eu queria fazer a primeira pergunta quando você diz do Fora Bolsonaro. Eu estava conversando com algumas pessoas logo após o pronunciamento do ex-ministro Moro. Eu queria porque eu sou psicóloga, embora a psicologia ela tenha uma vertente dentro da psicologia social, onde cabe diversas análises, inclusive os impactos, que é impossível a gente falar de saúde mental, descolado de vulnerabilidades, de raça, classe, gênero. Não existe uma psicologia onde você é um ser humano que você vai pensar na sua saúde mental flutuando, né? Não, você está dentro da terra, do Brasil, e você tem marcadores sociais, você é transpassado por esses marcadores sociais. Então, às vezes as pessoas acham que a psicologia não tem que fazer esse tipo de discussão, né? E o que é uma mentira, né? Uma inverdade, né? E ignorância, né? A psicologia ela faz sim esses tipos de discussões. Mas eu estava conversando com alguns cientistas políticos que eu falei, eu não sou cientista política. Né? Então, claro que a gente tem um limite até do próprio conhecimento, e aí eu queria aproveitar a tua presença. Quando você diz do Fora Bolsonaro, como é que funcionaria até o que o ex-ministro Moro falou, né? Porque o discurso dele apresentou aí algumas denúncias, algumas questões que estão sendo averiguadas ou vão ser averiguadas, enfim. E eu queria saber o que precisaria acontecer para o impeachment. Vontade política. Tá? Mas como é Vontade. que funciona essa organização? Porque a gente sabe que você está na política, né, Mara? A gente sabe que a vontade política ela é baseada em organização. Tem que existir uma organização. Alguns partidos, alguém tem que se organizar para solicitar. Foi assim no impeachment da ex-presidente Dilma, né? Então, Bom, como que isso poderia? existem setores que já estão. Antes, havia muito temor, né, de pedir o impeachment do Bolsonaro. Parte bem pequena eu entendo, porque é um terceiro impeachment no Brasil que tem 30 anos de democracia, de É democratização. surreal, né? É frágil, gera uma insegurança é, interna e externa muito grande, uma instabilidade, uma insegurança muito grande. Neste ponto eu concordo. Mas assim, Bolsonaro tem todas as prerrogativas para ser botado para fora do Palácio do Planalto para ontem. Uhum. Ele comete uma série de crimes de responsabilidade que a galera vai suavizando, porque uns pensam que ainda não era o momento, ainda, puta, instabilidade, não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, a pandemia veio, rasgou o pano, Bolsonaro não segura mais essa marimba, mas demora para a gente organizar os setores das instituições e da sociedade para que se fale todo mundo no mesmo tom. O PT mesmo demorou muito para assumir o fora Bolsonaro. Havia setores dentro do PT que não gostavam, que não queriam assumir o fora Bolsonaro, que achavam muito prematuro. E uma semana depois, como diz meu grande amigo Renato Simões, em tempos de crise, a conjuntura se acelera, caminha muito rápido, né? Então, e uma semana depois, a coisa já tinha mudado de figura. E aí o PT se viu obrigado a assumir o fora Bolsonaro. E assim, falo do PT, né? Nós estamos no esforço, né, de fazer uma união da nossa bancada, né, uma união da bancada com instituições, para que nós apresentemos, de fato, um pedido substancial, jurídico e de caráter político, né, de crítica política, para o impeachment do Bolsonaro. Só que assim, se os partidos não quiserem compor conosco, nós vamos entrar sozinhos com o pedido. O que eu acho que é absurdo, porque nós temos poder de aglutinação e de organização e de mobilização.
né? E aí fica, por que não? Né? Então, assim, falta vontade política, não da esquerda falta organização, como sempre faltou. Vontade política, falta do maior campo, que é o Centrão, que ele se movimenta como o Centrão se movimenta sempre. Bolsonaro se elegeu falando que não ia acontecer o toma lá da cá. Para quem não sabe, o toma lá da cá é quando se troca cargos por favores, por apoios políticos, né? E Bolsonaro desesperadamente está fazendo isso, porque ele sabe que o rojão vai estourar em algum momento e ele vai precisar de uma base sólida com ele. Só que o Centrão é sólido para si, não para os outros. Ele pode cair do cavalo e eu espero que ele caia do cavalo. Então, assim, elementos para o impeachment de Bolsonaro, elementos jurídicos não faltam, né? Falta a organização do campo de oposição, né? Falta a mobilização do campo de oposição. A pandemia piora tudo, porque a gente é muito bom na rua. E a pandemia piora, né? O nosso poder de ação fica diminuto. Mas, e falta... Eu não sei mais o que falta. Fora isso, eu não sei mais o que falta. Isso parece e que é uma já... angústia. Exato, é uma angústia muito grande minha e de outros companheiros e companheiras meus, porque nós somos cobrados, né? Não pense que é só você que me pergunte. O meu namorado me pergunta, ele fala, Mariana, o que falta? E ele me ouve em reuniões, e ele fala, Mariana, o que falta? Eu digo, a política é assim, a política não caminha no nosso tempo. Sim. Infelizmente, a política não caminha no nosso tempo. Sim. Sim, mas acho que a gente precisa também aprender. Eu sinto um pouco isso, e essa é a minha próxima pergunta para você, Mário, porque eu tenho a impressão de que nós não somos formados desde crianças para entendermos qual é o funcionamento da política brasileira, né, que é bem específico. Qual que é o funcionamento da política? Como é que o Brasil se constitui? O que são partidos? A gente viu o que aconteceu com o país em 2018, né? A partir dessa discussão, né? Eu sou contra o PT. Então, assim, o número que me assustou muito. O que aconteceu em 2016, que foi um escárnio democrático, né? Sim. Assim, e o que me assustou muito em 2018, porque é isso, esse toma lá da cá que você trouxe, em 2016, eu entendo que aí a ex-presidente ela ficou enfraquecida por uma série de outras questões, o impeachment se tornou inevitável. Então, enfim, né, não é nem uma questão de concordar ou discordar, mas ali eu até entendo o cenário assim um pouco mais, porque não, é isso, assim, não estava nas mãos do povo. A minha questão das eleições é que quando está nas mãos do povo, né, não que o povo não poderia ter feito nada para evitar, né? Tanto que acabou tendo muita movimentação do povo pró-impeachment. Mas quando estava nas mãos do povo, ou seja, a gente poderia votar num governo que não fosse um governo tão ditatorial, ou entre outras coisas, em 2018 teve, e eu sei que isso foi formado há bastante tempo, né? Não foi um choque ou uma surpresa. Mas... Ao famoso eu avisei. Mas em 2018 eu fiquei muito chocada com o número de brancos e nulos. E eu acho que essas pessoas que votaram brancos e nulos, e aí tem alguém comentando aí, né? Que as pessoas ainda não se sentem fazendo parte da política. É justamente sobre isso que eu queria falar. O que você acha que a gente pode fazer? Inclusive, já pensei particularmente em tentar montar um curso livre de política, que eu sou assim, eu vejo um problema, eu quero resolver um negócio maluco da vida. Eu começo a ver as coisas e falo, a gente tem que fazer uma coisa. E aí eu fiquei pensando nisso, para a gente tornar a política mais acessível, inclusive mais, não só acessível, mas que as pessoas se interessem, entendam que elas são responsáveis, elas são corresponsáveis e muito responsáveis, porque é isso. Se eu votei branco, se eu votei nulo, eu sou muito responsável pela forma como o país hoje está sendo gerido. Não só quem votou no Bolsonaro. Pô, posso fazer um desabafo? Claro. Posso, né? Como psicóloga, posso. Mariana, particularmente, eu fico puta, não tem outra palavra. Eu fico puta da vida quando eu lembro do tamanho dos brancos e nulos, porque tem uma pancada de gente se estourando na rua para fazer protesto, gente que trabalha sério dentro do Congresso, gente que trabalha sério nas instâncias partidárias, gente que faz trabalho sério em coletivo, em rede, em coisas pela cidade, pelos municípios, não sei o quê. A gente se estrepa
para fazer alguma coisa decente e a pessoa vai lá, tem o poder do voto e anula. É. Isso me deixa louca. Mas assim, me deixa louca de um lado e do outro lado eu entendo. Eu entendo absolutamente. E assim, esses dias, acho que a Anitta fez uma live com a Prioli, E foi. né? E foi uma live absolutamente didática, mas didática ao ponto de ser bem didático mesmo. Eu tô dizendo isso por mim, que tô lá dentro faz muito tempo. Né? Bem didático mesmo, do que são os três poderes, o que faz um vereador, o que faz. Bem didático mesmo. Aí eu assisti a live depois e fui lendo os comentários, que me interessava o comentário. O conteúdo, eu vivo o conteúdo. Né? Me interessava os comentários e a didática. Né? E as pessoas, de fato, não têm ideia do que rege. Quando eu viajo de avião, que infelizmente é uma coisa que eu faço bastante, eu gosto de ficar imaginando as linhas invisíveis que comandam as nossas vidas e a gente não vê. E a política é uma dessas várias linhas invisíveis que comandam a nossa vida. E por mais que a gente veja política todo dia na TV, e é isso que acontece com o grosso das pessoas, com o grosso da sociedade, elas veem muita coisa sobre política na TV, consomem muita coisa sobre política na TV e imaginam que estão politizadas e entendidas sobre isso, mas na verdade elas são um grande livro ilustrado. Sim. Elas são um grande livro ilustrado, sem profundidade alguma. E esse é o problema. Não há profundidade no entendimento político. Nós temos duas coisas em política. A formação, que a formação nós fazemos através de ideologia, né? Ainda mais nós, né? Do PT, da esquerda, nós somos doutrinatários, sim, somos socialistas, sim. Então a gente faz a formação, que é através da ideologia, e nós temos a educação, que é a dialética. Na educação e na dialética é onde a gente peca. A nossa formação, para quem já está na política, é muito boa, é muito forte. Para fora, a nossa formação, para fora, que é a educação, que é a dialética, que é o didatismo, nós não temos. Nós não temos. E sim, isso afasta. E assim, e quem é da esquerda, aqui, né, o meia-culpa, a gente se acha muito inteligente, não porque nós não somos, mas a gente se acha muito inteligente e essa prepotência acaba afastando um pouco as pessoas de nós. Por isso, e, assim, e nesse papo de vamos voltar para a base, é um erro. Não se pensar a base é um erro. Como que eu falo, vou voltar para a base? Significa que eu não penso que eu sou base. É ótimo que então, você trouxe. Pode falar, desculpa, Maria. Então, é um erro, sabe? É um erro na lógica. É um erro na lógica. A intenção é boa, mas assim, mas a semiótica é muito boa nisso, porque você já não se pensa como a base. Você já se distanciou epistemologicamente, você já está distante. Então, né, a gente precisa se repensar. Agora, as pessoas entendem o voto nulo e o não voto como um voto de protesto. Eu não sei quem incutiu isso na cabeça das pessoas, mas uma coisa que eu aprendi e que Maquiavel disse isso há muito tempo é: não há vazio de poder. Não há espaço vazio na política. Se a gente não se apropria, se a gente não vai pelo menos votar, alguém vai votar. Sim. Sim. E o nosso sistema político pelo menos de presidencial, quem tem mais voto leva. Sim, com certeza. Com certeza. Muito sim. O sistema proporcional de vereadores é um pouco mais complicado, nem sempre assim. Mas os nossos majoritários, prefeitos, governadores e presidente, é assim, quem tem mais voto leva. Então, se eu me acho muito bom, nada me contempla, não quero escolher entre um ou não vou votar, alguém vai votar. E os bolsominions foram votar de bloco. De bloco. 55 milhões de pessoas votaram no Bolsonaro e ele está democraticamente eleito. Na fraude, sim, porém eleito. Por quê? As pessoas que poderiam barrar o pandemônio não foram votar. Porque deixaram se convencer pela narrativa do antipetismo e não foram votar. Sim. Então, se a gente está
Eu não vou ser tão educada como você, porque hoje eu não tô num dia sutil. Mas assim, se a gente tá na merda que a gente tá, se a gente tá enterrando gente em vala comum, do jeito que a gente tá, essa turma que não foi votar, ou que votou nulo e branco, é tão responsável quanto quem votou no Bolsonaro. Sim, eu tenho Não, dito não, isso, assim, é que isso. E assim, as a pessoas gente querem votar porque foi culpa do PT. É culpa do PT o caramba. O PT não está no governo há muitos anos. E tem uma diferença. O PT esteve no governo durante muitos anos, mas o PT nunca esteve no poder. Poder e governo são duas coisas muito diferentes. O governo esteve na mão do PT durante muitos anos, mas o poder sempre esteve na elite, que detém, na meia dúzia de família que detém o poder desse país. Esse é o que eu converso muito com meu namorado sobre isso. Esse é o que a gente chama de limite Brasil. Dilma quis esticar o limite Brasil e tomou um golpe. É isso. É isso. O limite Brasil não permite que se faça mais coisas do que a gente já fez. Óbvio, a gente não pode se ater a esse limite. Eu louvo a Dilma por ela ter tentado esticar esse limite. A gente precisa de mais sim. gente que estique esse limite. Mas a gente precisa entender aonde nós estamos dentro do Brasil. Então, assim, se eu não vou votar, eu sou tão responsável quanto quem votou no Bolsonaro. Se eu me dei o trabalho de sair da minha casa, de ir até uma escola, de ficar de frente para uma urna, e votei branco, e votei nulo, eu sou tão responsável pela carnificina, pela necropolítica aplicada ao povo brasileiro através do governo Bolsonaro, quanto quem votou nele. Sim, é uma discussão que eu Omissão fiz com algumas é pessoas, isso. assim, Mari. Eu fiz essa discussão com algumas pessoas, justamente de como a gente, e até minha mãe fez, eu tenho que falar, viu, gente, que sempre quando minha mãe comenta, é minha mãe, né? Ela me alimenta, me deu a vida. Eu tenho que trazer o comentário dela. E aí ela falou de como a gente formar cidadãos com consciência política estão tirando, esvaziando, né, os currículos escolares das matérias que podem nos ajudar, que foi um pouco do que você trouxe, né, sobre essa dialética dentro da educação. A educação é uma questão, né, existe um projeto, né, muito bem articulado aí para continuar ruindo a educação, e aí você trouxe já um pouco de elementos. Eu queria te fazer uma última Mas só um pergunta. parênteses. Fala. Só um parênteses, você falou de fazer um curso livre, né, de formação política. Eu Eu sempre queria. brinco que meu sonho é fazer um curso Angela Davis e Marx para iludidos. Porque e é uma brincadeira, porque assim, as pessoas se pensam muito classe média, as pessoas se pensam ricas, e ninguém se identifica como classe trabalhadora, né? Então é um curso para iludidos, né? Para a gente mostrar que é classe trabalhadora, que, né, você não vive de renda, você não vai Sim. negociar com seu patrão. Mas eu tenho pretensões. Agora eu não vou operar nada, né? Mas tenho Sim, não. pretensões Agora, mas de fazer, eu quem tenho sabe, um experiência. curso. Não esse, mas algum curso. Há uns tempos atrás eu fiz um curso básico de debates feministas e foi muito interessante. Um curso que funcionou através do WhatsApp. Foi bastante interessante. Quem sabe eu não volte com uma segunda edição, nunca se sabe. Pois é, não, eu acho que o curso livre de política poder. E eu nem queria, eu sei que você, né, Mari, você é do PT, né, afiliada, enfim, tem todas as suas responsabilidades dentro do PT. Eu não tenho, né, nenhum partido, assim, eu tenho muito mais afinidade com as ideias da esquerda, mas eu não tenho nenhum partido. Estou começando aí um pouco pro centro, estou meio chateada, porque você falou do centro, mas tudo bem, é brincadeira. Estou pensando um pouco mais, Peraí que eu porque. vou pôr o fone. Peraí. Tá. A gente tá esperando a Mari foi pegar o fone, gente. Não sei o que aconteceu, que meu áudio deu uma zoadinha aqui. Deixa eu Ah, botar não, aqui o tudo bem, negócio. não tem Ai, problema. misericórdia. O medo de apertar um pouco. Pronto. Então, e aí, mas independente de partido, eu acho que o curso poderia ajudar para as pessoas, que é isso, as pessoas elas têm medo de serem doutrinadas, como se ser doutrinado fosse algo ruim, né? A gente começou a dizer como se ser socialista fosse algo necessariamente ruim. É uma opção, do mesmo jeito que você tem a opção de ser conservador, você tem a opção de ser progressista, você tem a opção de ser a favor do Tem. capitalismo, você tem a opção de ser socialista, né? Elas não são coisas Você só não pode ser fascista.
Também, é uma opção. Mas, Mari, vou fazer a última pergunta, porque você tem que ir. Ok. Eu sei que você tem que ir, então eu queria te fazer a última pergunta, que na verdade era que você deixasse uma mensagem. Eu acho que você já até falou isso, mas eu queria, né, de uma forma mais, não sei, do jeito que você achar que deve ser, uma mensagem para aquelas pessoas que não acreditam que a política, e muita gente não acredita, que a política tem jeito, que ela é a forma da gente tornar o Brasil um país melhor, de que nós estamos nessa situação porque a gente não se responsabilizou o suficiente ou não aprendeu o suficiente sobre política e votamos, sim, ou deixamos de votar, o que para mim é pior, porque eu sempre acho que se eu não consigo dialogar com um determinado lado ou outro lado, as pessoas que não votaram, que não conseguiram escolher um lado, elas causaram sim um prejuízo muito grande, né? E eu acho que se a pandemia tem que ensinar algumas coisas para a gente, talvez esses sejam um dos ensinamentos que a gente precisa se politizar. Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que as incentivasse a buscar o seu caminho dentro da política, que não necessariamente significa filiação a um partido, que não necessariamente, porque não necessariamente significa, como sociedade civil, nós precisamos ser cidadãos politizados. Então, eu queria que você deixasse seu recado. Olha, é só isso que você me pede, né? Bem básico. Olha, a política, ela não é uma finalidade, né? A política ela é uma ferramenta, a política ela é um meio. Assim como mandatos não são finais, né? Mandatos são instrumentos, mandatos são ferramentas. Políticos não é uma finalidade, político não é uma profissão, né? Políticos são instrumentos, né? São aglutinadores. Então, óbvio, né? Tenho ainda, né? A oportunidade de estar em qualquer país do mundo. Eu não precisaria estar no Brasil, eu não precisaria estar em São Paulo, eu não precisaria estar em Jundiaí, interior de São Paulo. Mas eu fiz uma opção, né? Que é batalhar por esse país. Que não é o meu país de nascença, mas é o país que me acolheu. E, enfim... E eu escolhi estar aqui, fiz essa opção de carreira, fiz essa opção, carreira sim, né? Carreira dentro da academia, mas fiz essa opção de vida mesmo, de trabalhar dentro da política, por entender que política não é um fim. A política nunca vai ser um fim. A política se renova, a política se reinventa através das pessoas. Então, quem precisa se reinventar, quem precisa se repensar, somos nós. Não só nós, parlamentares, nós, sociedade civil. Né? A gente precisa parar e pensar qual é o país que eu quero. Parece clichê, né? Mas qual é o país que eu quero? Que não seja para você, se você já tenha desistido, beleza, ótimo, sem problema. Mas existem pessoas que vão nascendo, né? Existem pessoas que estão vivas e querem continuar vivas, esse é o ponto. Então, primeiramente entender que a política ela não é um fim, mas ela é um instrumento, ela é um caminho concreto para mudanças concretas e reais na vida de milhões de pessoas, na vida de uma nação. Foi por conta de política que a gente mudou a mortalidade infantil. Sim. Foi através de políticas que a gente mudou aonde as pessoas moram, o que as pessoas comem. E assim, e você não precisa entrar dentro de um partido político. Hoje, por exemplo prático, hoje a gente só tem as informações nutricionais nas embalagens de comida porque um grupo de mães se organizou e foi até o Congresso pedir para que todas as empresas de alimento colocassem o valor calórico de açúcar, etc. e tal, nas embalagens. E nenhuma delas era afiliada a partido político algum. A política está para resolver os nossos problemas, né? E são as pessoas do cotidiano que vão resolver os problemas do cotidiano. A política é um instrumento para isso. Os mandatos políticos são um instrumento para isso. Mas somos nós, as pessoas do cotidiano, que vão resolver os problemas do cotidiano. E aí, responsabilidade nossa passar isso para um mandatário. E outra, o mandatário está mandatário não por decreto,
Deus não desceu e falou, vá, exercite o seu mandato. Ele está lá porque ele foi votado para exercer esse cargo. Ele foi votado para isso. Há uma série de falhas dentro da nossa formação e da nossa educação dentro das escolas. Minha amiga colocou, a gente não conhece a Constituição. Nós temos uma das melhores constituições do mundo, sem dúvida alguma. Nossa Constituição é maravilhosa, muito detalhada, né? E nós não conhecemos, né? Mas eu acho que é possível a gente fazer um processo de politização paralelo ao processo de entender a legislação. Eu acho muito possível. Há pessoas extremamente politizadas que não sabem ler. Sim. Então, eu acredito muito que são caminhos que se encontram, mas podem começar paralelamente. Mas, assim, a minha dica única, acho, é entender que a política ela não é um fim. Ela não se encerra em si mesma, né? E assim, o novo normal, né? Nossa vida pós-pandemia não vai mais aceitar os omissos. Não há mais espaço para os omissos no nosso novo normal. Não há mais espaço para quem não toma posição. Os conscientes, né? Vamos colocar assim, vamos fazer uma ressalva, né? Aos conscientes não cabe mais a omissão no nosso novo normal, né? Que vai chegar em algum momento. E, assim, é óbvio, né, que ninguém está aqui para se filiar a partido nenhum, mas eu acho que, em algum momento, se a pessoa tem muito desejo de fazer a briga institucional, que é a briga mais elitizada, não nego isso, que é a briga mais difícil, que é a briga, enfim, que é a briga mais midiática, né, não há caminho fora dos partidos políticos. Negar os partidos políticos é um erro muito grande. Os partidos políticos são instrumentos também, né, democráticos, né, que garantem minimamente aí a legalidade dos mandatos, garantem que a gente tenha eleições. Então, falar sem partido, fora partido, não ter partido é um perigo, né? Foi grande parte do mote do golpe. Então, os partidos políticos são importantes, por mais perversos que alguns sejam e que deveriam ser extintos. Não nego, não vou ser hipócrita. Eles são mecanismos muito importantes para a manutenção da nossa democracia. Mas é isso, né? Acreditar não. Comprovar que política não é um fim, ela é um caminho, assim como os mandatos são instrumentos e ferramentas para que a gente possa exercer a nossa cidadania e o nosso direito a viver e não apenas a sobreviver. Mari, eu só queria te agradecer. Eu amei isso que você falou, né? Vou guardar isso para mim, vou usar, mas pode deixar que eu vou referenciar o que você me disse, que foi um super aprendizado essa live. Queria te agradecer muito. Eu sei que você tem uma agenda insana, mas foi um grande prazer fazer essa live contigo. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de debater outras vezes e a gente poder trazer, porque eu acredito muito na democratização da informação e é por isso que eu faço lives, né? Porque eu acho que é importante, fica esse conteúdo. E agora que eu descobri como salva live, gente, meu Deus, ninguém podia ter me dado essa ferramenta. Exato. Ah, querida, as ferramentas da internet. Exatamente. Então agora eu descobri como salva lives, então elas vão ficar aí, né, eternizadas para a gente poder acessar, para a gente rever e para a gente aprender com tudo que você trouxe. É muito importante a gente lembrar, né, que nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Nós somos responsáveis porque nós elegemos, a gente tem o poder nas nossas mãos, isso é a democracia, né? E não adianta só a gente apontar, né? Ah, é porque o presidente... Exato. E quem não votou nele tem o dever de combater. Sim, com certeza. Eu queria só te agradecer, Mari. Muito obrigada. E vou lembrar Imagina, sempre eu que agradeço. a política é um instrumento. Eu amei isso. Realmente, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, né? Ela não é um fim em si, ela é um instrumento. E a gente precisa usar da melhor forma, né? Acho que a gente tem que aprender, como brasileiro, como usar esse instrumento que está nas nossas mãos da melhor forma, tá bom? Mari, muitíssimo obrigada, viu? Foi um super... Eu que agradeço. Muito obrigada e fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Um grande beijo. Um beijo, tchau. Gente, eu queria só agradecer quem assistiu.
dizer que a live ela vai ficar disponível, agradecer muito a Mário, foi incrível, né? E a live vai ficar disponível por 24 horas. Na verdade, acho que eu vou conseguir colocar lá no IGTV e também eu vou colocar no YouTube, pedir para vocês me seguirem, para vocês compartilharem, para a gente democratizar o acesso à informação, tá bom? Foi um grande prazer. Um abraço.